Bom, mais um Flávio Prado Entre Amigos e hoje mais com um amigo, né? Hoje é meu padrinho do casamento, padrinho artístico, cara que me ensinou muita coisa lá atrás, me ajudou a chegar onde a gente conseguiu chegar e eu sou muito grato a ele. E grato mais uma vez por receber aqui Silvio Luiz, tudo bem? Tudo bem. Eu fiz tanto por ele que consegui fazer ele casar. Até isso, né? Até isso. Ele estava enganando a dona Isabel há um determinado tempo, muito tempo. E o fato de eu chamá-lo de noivinho do Brasil, ele criou vergonha e acabou casando, né? Graças a Deus, tá tudo bem, é um avô. Aí, barrigudo, que eu vou te contar uma coisa. Eu nunca vi um cara com uma barriga tão grande na idade que ele tem. O cara vai ficando velho, o cara vai inchando, né? Vai comendo, vai dormindo, vai inchando. E antes de mais nada, eu vou dizer que essa caneca aqui eu vou levar embora, porque a minha coleção de caneca aumenta com mais uma. Muito obrigado, legal. Muito bem. Silvio, aqui a gente conta a história de vida. Todo mundo conhece o Silvio Luiz, consagrado, o maior narrador que eu vi. Mas teve um dia que você era uma criança, era um menino, você tinha sonhos. Como é que foi tua infância? Eu sei que você é filho de uma das mais importantes figuras da TV, lá nos primórdios da TV. Como é que foi sua infância, Silvio? Cara, há determinados momentos que eu lembro de alguma coisa da minha infância, né? Eu, por exemplo, lembro que um dia eu estava sentado na janela, morava nas Perdizes, na rua, me lembro. Aliás, minha cabeça tá uma merda, você quer saber. Sentado. E a minha mãe fazia um chuca-chuca em mim. Sabe o que era chuca-chuca? Sim. Botava o dedo assim e botava o cabelo em volta. E eu odiava aquilo lá. Tenho ódio daquilo lá, ódio. Então sentei na janela, peguei uma tesoura e cortei o cabelo. Bom, tomei uma bronca que eu vou te contar uma coisa. Mas minha infância foi uma infância normal. Foi bem, a minha mãe se separou, mas eu nem me lembro de como é que aconteceu isso. Eu sei que ela separou depois do segundo filho, que foi uma filha que é a minha irmã, né? Mas isso não me abalou muito, não. Ela sempre foi uma pessoa que conseguiu, na realidade, criar, trabalhando, evidentemente, 2 filhos. Depois, no segundo casamento dela, ela teve mais um filho, mais uma filha, que foi a Verinha, que acabou morrendo prematuramente. Mas não tinha uma infância, sabe? Só minha mãe só me ensinava a ser um exemplo que ela me deu. Quando eu consegui começar a trabalhar, ela perguntou para mim assim: você quer trabalhar ou você quer estudar? Eu falei: eu quero trabalhar. Aí ela disse: muito bem, você vai trabalhar. Então, a partir de agora, a conta da água, da luz, do telefone é por sua conta. Uma troca. Obrigações. Se eu quisesse só estudar, porque ela, com todo o sacrifício daquela época, ela me botou interno no Colégio São Bento. Eu fiquei lá 4 anos interno. O Colégio São Bento é ali no Lago de São Bento, que não é nada daquilo que é hoje. Ali em frente do colégio tinha a sede social da Portuguesa, o bonde Canindé vinha subindo, fazia a volta no Lago de São Bento e ia embora. E eu sou um cara muito organizado. E essa organização toda, eu devo a educação que os padres beneditinos deram a mim. Porque no colégio era mais ou menos assim como se fosse uma república. Se você se comportasse bem a semana... Tinha um livrinho. Tá ruim, hein, meu filho? Tá feia a coisa. Tinha um livrinho que era uma espécie de
digamos assim. Uma cartilha? Hein? Uma cartilha. Não era cartilha, era artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e assim vai. Se você conseguisse passar a semana toda sem cair nenhum artigo, por exemplo, conversou na fila, artigo 11, entendeu? Conversou no estudo, artigo 12. E se você passasse bem a semana toda, você ganhava um ponto que se chamava ponto bom. E com esse ponto bom, essa era uma constituição do colégio. Você podia resgatar se você tivesse preso por alguma coisa que você tivesse feito de errado. Então, por exemplo, conversou no estudo, artigo 12, o cara tomava nota de você, e às 4h30, quando você antecipava o jantar, que você jantava às 5 horas, tinha uma lista assim, colocada num quadro, que dizia se você estava em algum artigo. Então, se olhar, eu era o número 175, olhava, estou no artigo 12, conversei no estudo. Como você pagava isso? Você ficava preso no estudo, no maior recreio que você tinha. E copiava aquilo tantas vezes. Aí o cara diz assim, porra, vou deixar tudo copiado. Não era assim. Artigo 12, na 12ª linha, escreva a palavra salve no meio do texto. Quer dizer, não tinha como você enganar os padres. Entendeu? Você dormia na escola, inclusive? É interno. Interno dorme também, tudo. Dorme, né? toma cava. Levanta às 5, vai na missa ou vai no estudo. 5h30, vai tomar café. Você ia para casa quando? Só no fim de semana? Só no domingo. Só no domingo. Se comportasse bem. Senão ficava lá também. Você não ficava lá. Agora, entre esse recreio das 7 horas, porque a primeira aula era às 7h10, abria a porta do recreio e você dava de fora com o viaduto Santa Efigênia. E na frente tinha uma banca de jornal. Você é um cara inteligente, sai, compra o jornal e volta. Né? Gazeta Esportiva era o jornal que eu mais rodava lá. E eu saía para comprar a Gazeta Esportiva e voltava. Aí, primeira aula às 7h10, ia até às 11h30. Aí vinha almoço, estudo ou banho. Depois você ia recreio, estudo e almoçava às 5h. Ia dormir às 8 horas. Caramba. Então eu me criei dentro desse ambiente de organização. Disciplina, um dia eu estava, por né? exemplo, minha sinusite e tal, né? As carteiras eram aquelas que tu fechava aqui, você levantava e guardava tudo dentro, entendeu? Eu levantei a tampa da carteira, fiz assim, e comecei a ler um livro, que não era estudo, não era coisa nenhuma. Aí veio um padre chamado Dom Rafael, um careca, entendeu? Ele me pegou por aqui, ó. Pô, eu fui levantando, levantando. Porque dói, rapaz, você pegar por aqui. E me levou na porta da diretoria. Ele lá dentro colecionava selo. Me mandou pegar um livro de latim e ficar lendo ele lá e eu aqui. Então eu fiquei com o livro aqui assim. E ele olhava o selo assim, voltava. Depois de uns 50 minutos, me mandou voltar. Então foi dentro de um ambiente de religião. Eu fui chefe de coroinha no São Bento. E eu me escalava porque você podia ajudar a missa na capela
ou na Basílica. A vantagem da Basílica é que você tomava café com os padres. Uhum. E no café dos padres tinha mel, tinha pudim, o que não tinha no café da capela, que era café com leite, pão e manteiga, e olhe lá. E eu me escalava sempre pro... Eu não sou trouxa nem nada, para acompanhar a missa, ajudar a missa na Basílica. Ô Silvio, eu sei que você teve dificuldade com o negócio do imposto de renda aí. Vou te dar uma dica legal para tudo. Assessoria empresarial e contábil. Fale com Guimarães Aranha. Você vai lá, procura o Anderson, lá na Avenida Imperatriz Leopoldina 150, na Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo, e aí acabou, velho. Fica tudo acertado. Não adianta esse montão de dinheiro que você tem, e também se tiver com alguma dificuldade um pouquinho, também não tem problema. Vai lá, fala com o pessoal da Guimarães Aranha e você acerta a sua vida. Tá com a vida contábil em dia é a melhor coisa do mundo. Fala a verdade. Dormir em paz, né? Vale a pena. Isso com que idade? Até que idade você ficou no colégio? Cara, aí negócio de idade, pra mim, data é uma merda. Mas era bem criança, né? Bem criança. Pequeno, bem criança. 10 anos, 8 anos? Por aí. E depois, Silvio? Aí você, quando você optou por trabalhar, que trabalho você foi fazer? Eu fui trabalhar na Rádio São Paulo. Já foi pra rádio. Porque a minha mãe era locutora da Rádio São Paulo. E eu ia lá, onde era eu ia atrás, entendeu? Eu morava na Vila Clementina. E a Rádio São Paulo era na Alameda Barros, esquina com a Angélica. E eu cheguei um dia aí de bicicleta da minha casa até a Rádio São Paulo. Pedi para ela costurar 2 bandeirinhas da Rádio São Paulo, botei na bicicleta, todo em... E eu enchia muito o saco dos diretores lá. Falei, pô, eu quero trabalhar aqui, E um dia o Valdemar de Moraes, que Deus o tenha, me escalou pro Teatro das 5 Horas. Desculpa, eu tô querendo você. Aí o Valdemar falou, olha, eu vou botar você. Não é uma fala muito grande, viu, Silvio? Mas só para você começar. É um começo, claro. Você vai ser o carteiro. Pô, me deu o script. Eu vi os caras dobrar o script dele. Eu fiz a mesma coisa. E qual era a fala? Começava o teatro, não sei o que lá, contra a regra, batia na porta, o cara abria a porta, e eu dizia assim, uma carta para o senhor. Só. Essa foi a sua estreia. Essa foi a minha estreia na vida artística, entendeu? Eu gostava muito de cinema e fiquei muito amigo do Marino Neto. Você não deve recordar? Não. Que ele tinha um programa de cinema 12:30 na Rádio São Paulo. Como é que era assim? Abrem-se as cortinas do espetáculo. Este é um programa Marino Neto, um programa Rádio São Paulo. E quando ele não ia, eu era metido a comentar cinema, pô. Barra bosta daquele cinema. Ué. Ia lá, dava os palpites, direção de tal, o colorido tá muito ruim. Porra. Nada disso. E aí, você ficou por quanto tempo na Rádio São Paulo? Quando a minha mãe saiu, que ela foi para a TV Paulista, eu fui junto. Fui lá. Ela fazia propaganda. Ela foi a primeira garota propaganda, ela chamava garota Eu propaganda. não sei se foi a primeira, mas foi uma das primeiras. Uma das primeiras. E eu ficava lá zanzando, né? Ela ia, eu ia junto. Eu queria estar no meio. Claro. E um dia o Moacir Pacheco Topes, que era o narrador, perguntou se eu queria ser repórter de campo. Se vocês, por acaso,
tem o meu livro, se comprarem, por acaso, não sei se vai achar. Tem uma fotografia minha no livro, que eu tô com um transmissor desse tamanho, entrevistando o goleiro Rugilo do Palmeiras. Foi fabricado pela TV Paulista para fazer reportagem de campo. Então tinha uma alça de couro aqui assim, né? E o microfone com fio, uma antena, e ali fomos nós, começando aí sim, como o primeiro repórter de campo da televisão. Que legal. Graças ao Moacir, era o Moacir Pacheco Torres, era o Leônidas, era o... Leônidas da Silva. Da Silva, o jogador, diamante. E Flávio, não sei se Flávio e Azete, o José e Azete, sobre a arbitragem. Era Flávio Azete. Flávio Azete. Pai do Lucas Neto, Flávio Azete. Sim. Mas não tô me lembrando se era o Flávio ou se era o José. Aí o que aconteceu? Inaugurou a TV Record. O doutor Paulo Machado de Carvalho convidou o Leônidas para ser comentarista. E o Liamante indicou o meu nome. A grana foi melhor, agradeci a TV Paulista. Minha mãe já tinha saído da Paulista, tinha ido para Tupi. E eu falei, bom, eu vou embora daqui, vou trabalhar com diamante. E a Record estava sendo inaugurada há 17 dias. Eu apareci lá e encontrei o seu Tuta. E daí foi em frente. Eu queria saber de tudo da televisão. Queria empurrar a câmera, queria puxar cabo, queria fazer tudo. E assim eu aprendi, teve uma escola muito boa. Se vocês, por acaso, encontrarem, eu vou repetir o meu livro. O Flávio deve ter, não sei se ele jogou fora ou não. Não, eu tenho. Hein? Eu tenho. Então você pode tirar desse livro, por exemplo, essa foto do Leônidas, tem no livro, entendeu? E na Record eu fiz tudo. Tudo que você possa imaginar. Silvio, dá só um tempinho que eu quero falar da Libec. Vou apresentar aqui o mix de castanha e frutas secas. Sensacional. Você que está querendo emagrecer, você vê o nosso programa com o salgadinho da Libec? Maravilhoso, ó. Tem pistache, nossa, amendoinzinho. Tem de tudo, cara. É maravilhoso. Produtos da Libec nos melhores mercados. Se entrar no lugar, não tem produto da Libec, esquece que não é lá grande coisa, não. Qualidade bate com a Libec, tá? Confere sempre com a gente. Um abraço ao nosso Anacleto, ao Danila, todo o pessoal querido lá da Alibec. Valeu? Quando eu te conheci, 1977, você era uma espécie de chefe da parte técnica. É exatamente por causa disso? Porque você, além de trabalhar no microfone, você tinha conhecimento... Não, eu era diretor de produção. Diretor de produção. Então eu era encarregado de escalar a câmera, diretor de TV, isso tudo eu é que fazia essa escala, entendeu? E eu me lembro que eu determinava também o local onde os programas deveriam ser gravados. Porque a Record tinha Teatro Record Consolação, Teatro Record Brigadeiro, tinha uma quadra de tênis, uma quadra de basquete que virou... Não, uma pista de gelo que virou estúdio, e tinha mais 2 ou 3 estúdios lá dentro. Eu era o cara que determinava o horário, quais câmeras e que diretor de TV ia trabalhar naquele programa. E assim me tornei diretor de produção, né? Muito ligado com o diretor artístico, que era o Alan Sauer. Eu lembro que a Record, naquela época não tinha esse negócio de direitos de compra. Você comprava o que faltasse para encher o estádio. Então, de repente, a Record resolvia fazer a final do Campeonato Paulista, tinha 150 mil ingressos à venda, vendia 120, ela pagava a diferença de 30 e aí fazia a transmissão.
Era uma coisa muito esporádica, né, Silvio? Não era uma coisa constante. E parece que você, às vezes, narrava e às vezes comentava. Não, aí foi o seguinte. O seu Paulinho, que era o diretor da Record, junto com o Tuta e com o seu Alfredo, chegou para mim e falou, olha... Chegou para mim e para o Elian Saulo. Falou, olha, nós vamos voltar a fazer futebol. Só que eu não tenho locutor. Como o Hélio Ansaldo tinha sido locutor da Jovem Pan, da Pan-Americana, ele começa. E o Silvio comenta. Não era nem repórter. Você não tinha condição de fazer. Então, começamos. Depois do terceiro ou quarto... Eita, nós! Depois do terceiro ou quarto jogo, o próprio Hélio chegou pro seu Paulinho e falou, olha, seu Paulinho, eu acho que o Silvio vai dar um belo narrador. Vamos fazer uma coisa, vamos trocar essa semana, manda ele narrar e eu fico comentando. Perfeito. Uma vez ele me contou que isso também se devia... Quem contou? O Hélio. O Hélio. Ao fato de você ter sido árbitro de futebol, depois nós vamos falar um pouquinho disso, e você conhecer a regra, e ele não conhecia. Então, às vezes, ele dava alguma gafe quando ele narrava, porque ele não conhecia a regra, e você conhecia. Então, você não ia errar tipo assim, uma bola, algum lance de jogo e tal. Você teria essa facilidade. A questão de dizer apitar futebol vai muito da sua intenção. Por exemplo, esse negócio de bater no bolaço é pênalti, é uma sacanagem desgraçada. Isso não existe. Isso tirou a autoridade do árbitro de julgar se ao tocar no braço dele ele levou uma vantagem ou se ele não levou uma vantagem. A julgar do árbitro. Entendeu? Hoje não. Se ele levou vantagem ou se ele não levou vantagem, é pênalti e acabou. É ridículo. É burrice, hein? É burrice, é verdade. Burrice, entendeu? Por que você resolveu ser juiz de futebol? O que te levou a isso? Me levou a isso que eu estava trabalhando na Rádio Bandeirantes e tinha um companheiro meu lá de reportagem que chamava Ethel Rodrigues. Você lembra dele? Lembro. Eu falei assim, Ethel, ele é um morenão alto. Vamos fazer uma coisa, vamos fazer um curso de arbitragem, que eu acho que tem nego roubando, nós vamos descobrir quem é que está roubando. A ideia era para ver quem era que estava fazendo o negócio errado. Fizemos o curso, professor Paz Leme de Direito e o professor Flávio Azete de Regra. Passamos em primeiro lugar, os dois. Aí começamos a apitar, sepside, penitenciária, aspirante. E seguimos. Só que o Ethel, naquela oportunidade, você tinha que ter um emprego para ser árbitro. O Ethel desvirtuou um pouco. Como ele apitava muito bem, ele achou que podia a arbitragem carregar a vida dele financeiramente. E teve alguns problemas, entendeu? Por exemplo, antes do jogo Corinthians e Santos, apareceu uma caixa de sapato na porta da casa dele com uma grana, entendeu? E eu continuei trabalhando e apitando, entendeu? Tanto que a mulher dele uma vez chegou para mim e falou assim, ô Silvio, fala pro Ethel trabalhar e trabalhar. Ele fica dormindo o dia inteiro aqui, faz ginástica e vai dormir. Eu falei, quem sou eu para tomar conta da vida do cara? Claro, cada um sabe de si, né? Infelizmente, ele desvirtuou. Depois foi apitar em Minas Gerais, não sei o quê. E quis viver a vida de árbitro, né? Sem se preocupar com outra coisa. Você nunca deixou de trabalhar. Você Não. trabalhava e apitava. Não. Você gostava de apitar, né? Eu gostava porque eu me divertia. Entendeu? Eu achava engraçado. Mas jogaram cadeira em você, teve de tudo. Isso né? é outra coisa. É o seguinte. Eu gostava, porque, como eu me disse, eu me divertia.
Mas os caras não entendiam. Eu era jurado do Chacrinha e fazia as duas coisas. Apitava, era jurado, os caras me conheciam como jurado e achavam engraçado também, né? Uma vez em Jundiaí, nós fui apitar um quadrangular lá com o Grêmio, Paulista e não sei quem. César Maluco jogava no Corinthians. E ele chegava e falava assim, olha, hoje ninguém vai encher o saco dele, porque esse cara é meu amigo. E numa descida, eu passava a mão na bunda dele, era muito engraçado, entendeu? E a cadeira foi o seguinte, uma semana antes, o departamento de árbitros, com a inteligência que ele era peculiar, me escalou para um amistoso da estreia do Aimoré Moreira no Corinthians, numa cidade do interior. É que no jogo do amistoso, naquela época, o árbitro ia junto com a delegação do time visitante. Nossa. Ora, não sei qual era o nome da cidade, se era Araçatuba. Eu acho que é Bauru. Não. Era o adversário do Noroeste. Ah, tá. Tá. Entendeu? E na semana seguinte, os caras me escalam para um jogo Noroeste, e esse adversário, que eu não me lembro quem é, para apitar um jogo da primeira divisão. Ora, o que é que os caras pensam? Esse cara teve aqui na cidade a semana passada, vem aqui fazer o que hoje? E aí o que acontece? Esse time de fora, que eu não lembro o nome, quem souber, por gentileza, escreve para ele e fala qual era o time. Fez um gol aos 17 minutos do primeiro tempo. E foi para cá, foi para lá, foi para cá, foi para lá. Os caras caíram, outros levantavam. Bom, a minha ingenuidade arbitral me fez terminar o jogo na área do time, desse time aí que eu não sei quem é. Uhum. Em Bauru, estou caminhando tranquilamente para o vestiário, era embaixo da cabine de rádio, descendo a escada, um cara me atira uma cadeira lá de cima. E a porta do vestiário era de vidro. A cadeira, eu escorreguei, graças a Deus. A cadeira passou em cima da minha cabeça e estilhaçou a porta de vidro. E eu me meti para a esquerda. E fiquei esperando os bandeiras. Um já tinha entrado e o outro veio todo rasgado, todo coitado, todo sangrando. Puta, foi uma desgraça. Bom, tomando banho, a polícia já estava por ali, Camburão já tinha encostado na entrada do vestiário dentro do campo lá em cima. Eu tomando banho, ensaboado e tal. Um vagabundo sobe no vitrô do banheiro e solta uma bomba lá dentro. Você imaginou um cara ensaboado, molhado, Indefeso. indefeso, covardemente atirado uma bomba em cima dele. Bom, e para sair de lá? Né? Aí o delegado falou, olha, eu vou encostar o camburão lá em cima, vocês vão entrar dentro do camburão, eu vou levar vocês para a delegacia. Por quê? Você combinava com o motorista da federação, que era um Galaxy perfumado, chamava Taliba. A Taliba servia os Armando Marques. Esse jogo era importante e a Taliba me levou para Bauru. E entramos no camburão, a gente passava, os caras batiam como se você fosse um ladrão, um assassino que estivesse ali dentro. Levou para a delegacia
já tínhamos combinado com o Ataliba. Era sempre assim, Ataliba. Deu merda em espera do trevo. Sabia que o trevo era na entrada da cidade. Aí o delegado falou, porra, assim, 3 pênaltis para nós, você não dá? Falei, doutor, para com isso. Eu não sou do time, não. Devia deixar bater em você, meu. Eu falei, o senhor que sabe, pô, estou aqui. Posso até registrar a agressão. Bom, aí me mandou embora, me levou, estava a Taliba, nós viemos embora. Essa foi a cadeira que passou por cima da minha cabeça. Da sua cabeça. Ô Silvio, deixa eu te apresentar para o Paulinho aqui, CrossFox Elétrica, o nosso Paulo Henrique Durcio, Alisson Gris, um pessoal de primeira qualidade. A CrossFox é referência no segmento de fios e cabos elétricos em todo o Brasil há mais de uma década. Entrega soluções para todo tipo de obra e também tem a exclusividade de distribuição da Telefio. Vale muito a pena. CrossFox Elétrica, esta eu recomendo sempre. Ô Silvio, tem um tema que é uma coisa que sempre se sensibiliza muito, mas acho que a gente nunca falou publicamente. A morte da sua irmã, da Verinha. Isso é uma coisa que eu mal tinha te conhecido e aquilo te marcava muito. O que aconteceu? Por que isso foi tão marcante na sua vida? Obviamente ela era sua irmã, mas foi algo além do normal, né? Ela era a minha irmã do segundo casamento da minha mãe. E ela teve uma desavença com o marido. Eu não gosto nem de lembrar disso aí, porque foi uma covardia tão grande. Minha mãe sofreu muito com isso aí. Evidentemente, eu também, né? Mas, enfim, era a vontade de Deus e a gente nunca deve contrariá-la. Ela foi morta pelo marido, é isso? Ele matou ela? Foi. Isso, pelo menos o cara foi preso, foi condenado. Ele tinha grandes conhecimentos políticos. Se não me engano, ele era parente do governador naquela época, nem sei quem é. Mas a minha mãe... Deixa quieto, Flávio. Além de você, tua mãe, né? Mais a tua mãe até, né? Claro. É muito mais impróprio ou anormal uma mãe perder um filho do que um filho perder uma mãe. Claro. Entendeu? Vamos falar do grande momento. Grande. Do maior narrador da TV brasileira de todos os tempos. Eu tenho 1,70 m. Como é que surgiu esse narrador irreverente que falava tudo aquilo que os outros não falavam, que não gritava gol? Como é que surgiu? Como é que foi? Como é que apareceu esse Silvio Luiz, que na verdade era o Hélio, aí virou o Silvio e tal, mas de repente você vira um enorme narrador que ganha da Rede Globo e tal. E eu, com a sorte que tenho, eu tava no barco junto, mas não tenho nada com isso, sempre falo. Isso é coisa de Silvio Luiz. Silvio Luiz virou um fenômeno porque era diferente. Como é que surgiu tudo isso, Silvio? Eu me coloquei na cadeira do cara que estava em casa. E chamei uma tal de imagem para me ajudar. Então, detesto o óbvio. Não gosto do óbvio. Acho que o cara que fala o óbvio não tem criatividade. Então, se você está vendo, por que eu tenho que dizer o que você está vendo? Né? Se o cara fez o gol, você não está vendo que o cara fez o gol? A minha função é jornalisticamente informar quem fez o gol
A que horas foi o gol? Para quem foi o gol? Para quem dizer? Berrar que nem um bode velho aí. Todo mundo berra hoje, nunca vi. Por quê? Eles sabe, vai indo pela direita. Não é mais fácil o cara falar, vai indo pelo lado de lá? O escanteio vai ser cobrado do lado esquerdo. Não é mais fácil você dizer assim. O escanteio vai ser cobrado do lado de cá. O cara chuta uma bola. O locutor de hoje, ele acrescenta palavras, frases, que não há necessidade do que a imagem está mostrando. Chutou pela linha de fundo. Bora, Casagrande, não faz isso, não. Tá certo. Ela passou muito perto. Reação do torcedor. Você está entendendo? Mas a maioria, ou todos eles, não conseguiram se adaptar à imagem. Você marca um jogador pela chuteira, pelo cabelo, pelo lado que ele está, entendeu? Não precisa dar o nome dele. Na hora que faz o gol. Depende muito do diretor de TV também. O cara entrou, ela balançou o capim no fundo do gol. Foi ele. E a câmera procurando o cara que foi. Enquanto ela não achar, foi ele. Até achar, claro. Quando o câmera acha, olha ele aí. A imagem é a maior amiga do narrador quando ele sabe usar. Mas quando ele quer inventar em cima da imagem, o cara vai, chuta uma bola. Ei, o que eu vou dizer lá em casa, pô? Você precisa dizer que ela foi fora? Tá meio na cara, né? Silvio, deixa eu só dar um tempinho aqui. Nós estamos fazendo essa nossa resenha aqui na Debrecht Churrascaria. Melhor churrasco assado à moda gaúcha de São Paulo. Nós estamos aqui na Pedro Ivo, 63, no Paraíso, mas tem lá na Rua Dom Pedro, em Santo André, tem também na Antônio de Souza, em Guarulhos, e em breve estará também na Faria Lima. É maravilhoso. Recomendo demais. Debrecht Churrascaria, legal? Ô Silvio, mas o pessoal da Globo, a gente ganhava da Globo. Pessoas pensam que não, mas é verdade. E você ganhava, né? Eu tava no barco lá. Eles diziam que era uma cafajestada quando você dizia no pau. Por que no pau? Porque a trave é feita de madeira. E eu descobri que ela não era feita de madeira quando nós fomos fazer um jogo em Lima, no Peru, sede naquela oportunidade da Confederação Sul-Americana de Futebol, dirigida pelo mestre Salinas. Entramos no estádio, visitamos, aí eu bati na trave, ela era de ferro. De ferro, alumínio, sei lá o que era. Aí eu fiz uma pergunta. Vocês preferem no pau ou no ferro? E preferiram no pau ou no ferro? Os caras que jogam bola, boleirada, fala no primeiro pau, no segundo pau, entendeu? Fica lá atrás do primeiro pau. É verdade. Eu, como juiz, aprendi a ouvir isso. Porra, eu falei alguma coisa feia, pau no pau. E não havia nenhuma malícia também, né? Claro. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Bateu no travesseiro, bateu no pau maior. Levantou a bandeirinha. Levanta o pano. Tá certo. Ou levanta o pau. O que você quiser. Certo. Não tem malícia aí. O malicioso é aquele que pensa. Não é aquele que fala. Tá todo mundo como o Papai Noel. O que você acha que é isso aí? Onde estará a mãozinha dele, Ana? No saco. Então não tem, eu não tenho maldade nas coisas.
Está todo mundo como Papai Noel, está todo mundo como? Vestido de vermelho. Com barba. De barba. Porra. Ô, Silvio. O mundo é muito malicioso, Flávio. Tá certo. Tudo, cabeça de porco, sabe? Você fez coisas inacreditáveis na TV. E uma delas foi transmitir uma Copa do Mundo na TV, mas pelo rádio. Isso aí foi a coisa mais incrível que você fez como narrador, como locutor? Não sei. Isso foi ideia do Rui Viotti. Foi. Não foi ideia minha. Coisa mais incrível que eu acho que teve um valor muito grande foi a transmissão do Rio-São Paulo. Do Rio para São Paulo, naquela época. Né? Entrevistei uma menina tomando banho de mar, entrevistei um salva-vida, entrevistei uma moradora de Copacabana. Foi a primeira transmissão do Rio para São Paulo. Naquela época, eu não sei, segundo dizem, parece que usaram 3 micro-ondas naquela época. Hoje o que você faz? Strips. Hoje você faz uma transmissão com o celular. É. Então, naquela época, imagina só o que foi. Silvio, uma grande paixão da sua vida, talvez a maior delas, seja Dona Márcia, cantora de Ronda. Como é que você conheceu a Márcia? Como é que aconteceu esse amor que perdura até hoje, graças a Deus? Cara, trabalhava na TV Celso e veio uma cantora lá de Porto Alegre para fazer uns programas na Celso. E eu vi aquilo passar e aquilo lá me pegou. Aí sabe como é que é? Manda flores, fica cercando. Eu era diretor de TV e na oportunidade close da Dona Márcia, no show do meio-dia, entendeu? Convite para jantar, entendeu? Era assim que eu conheci. Entrei na casa dela, minha sogra sempre me tratou muito bem, meu sogro também, os 2 falecidos, infelizmente. Minha sogra, nas brigas que eu tive com ela, sempre me deu razão. Sempre me deu razão. Então, a dona Deolinda, depois que separou do meu sogro, veio morar comigo. O casamento, Flávio, eu estou casado há mais de 50 anos. O casamento é a arte de engolir sapo. Por parte dos 2. Tanto de lá como de cá. Ela engoliu um monte de sapo meu e eu engoli um monte de sapo dela. É por isso que deu sorte até agora. Esse engolir sapo passa por ela parar de cantar? Ela parou de cantar porque vocês casaram? Não tem nada a ver. Porque ela era uma cantora extraordinária, né? Ela parou de cantar para educar os filhos. Foi por isso. Teve nada a ver com você. Não, nada a ver comigo. Embora muita gente ache que fui eu. Quando eu casei com ela ganhava muito mais do que eu. Ela tem um Cinca Chambora e eu tinha um Fusca. Então eu casei com ela com separação total de bens. Porque ela tinha grana. Ela tinha grana. Aí os caras não podem falar, ele está casando com a Márcia porque ela tem grana. Ela que fazia o sucesso, não era eu. Foi na época do Ronda que vocês casaram? Foi um pouquinho, por ali. 69. Ela estava no auge, né? Nossa. Pô, Chacrinha, o diabo viajava pra boa. Entendeu? Trabalhava com o Baden Powell. Eu me lembro que ela fazia show com o Baden, morava lá no Brooklyn. Ela fazia show com o Baden e os originais do samba. Todo dia. Acabava o show, iam para minha casa. 2 engradados de cerveja. E dormi 10 horas da manhã. Entendeu? Era assim que funcionava. Entendeu? Era assim que funcionava. Está funcionando, graças a Deus. Quantos anos você tem de carreira? Porra, cara, de carreira. De carreira. Precisaria pegar aqui a minha carteira de trabalho de menor. Eu sei que a outra... Eu tenho uma carteira vermelha
tenho uma carteira marrom e tenho uma carteira azul. Essas 3 carteiras de trabalho que eu tenho. Se não me engano, foi 25 de março de 1950 e pico, por aí. Ou seja, você tem mais de 60 anos de carreira, quase 70. Não tem ninguém no mundo que tem tanto tempo como nesse trabalho de TV. Tipo. Você acha que tem alguém que tem mais tempo que você? É difícil, hein? Se ele fosse ininterrupto, seria difícil, mas a idade vai chegando e hoje o cara que trabalha, mora nesse país aqui com 40 está descartado. Não sei. Outro dia eu estava lá fazendo o ano passado, fazendo o Paulistão na Record, eu descobri que eu estava fazendo 70 anos de carteira assinada. Olha que maravilha. Entendeu? Lúcido. Esse é o ponto. Entendeu? Porque os caras, infelizmente, tem gente que... Eu, por exemplo, no momento, eu esqueço muito das coisas. Data, por exemplo, me pergunta que eu não sei. Mas muita coisa eu lembro. Muita coisa eu lembro. Como você está perguntando aí, muita coisa eu lembro. Você lembrou praticamente tudo. Data é mais complicado mesmo. Mas data às vezes. E o nome do cara tal. Outro dia eu estava gravando um negócio lá na Rede TV. Na metade da frase eu esqueci o nome do técnico do Palmeiras. O atual? Do atual, esqueci. Como eu ia dizendo para você, Fernando, para e começa. Normal, faz parte do jogo. Normal não, pô. Ô Silvio, pra gente caminhar pro final... Já. Agora eu não falei nada. Eu tenho sempre deixado aqui uma oportunidade para que as pessoas façam uma conversa com elas mesmas, uma reflexão com elas mesmas. Se Deus viesse aqui agora, eu sei que você é um homem, você foi criado em escola, né, de padres. Católica. Deus viesse aqui e te desse direito a fazer uma pergunta só para ele. O que você perguntaria? Meu pai, quando eu sair daqui, eu vou para onde? Uma boa pergunta. Cara, pinte a sua vida com LuxColor. As cores naturais, reais. Você pode criar a cor que você quiser através da LuxColor. Essa é a tinta da pintura inteligente. Você é um cara inteligente, quer dar um tapinha na sua casa para ela ficar bonita, atualizada? LuxColor. Vai nessa que eu recomendo, ó. Faz tempo. E a outra colocação. É uma só? É uma só. Não. Outra pergunta que eu vou te fazer. Ah, tá. Você era um garotinho, pequenininho lá, uma criança que corria atrás da tua mãe para fazer as coisas e tal, antes de ir para a escola, para o Colégio São Bento. Se você encontrasse aquele garotinho, ou se ele te encontrasse hoje, o que você ia falar para ele? Você acha que aquele garotinho tem orgulho desse cara agora? Esse cara agora gostava daquele garotinho lá atrás? Você acha que vocês teriam a mesma conversa? Sim. Você acha que cumpriu? Aquele garoto, o que ele sonhava, deu certo? Deu certo. Houve erros, evidentemente, mas perfeitamente sem nenhum prejuízo. O garotinho daquela época encontraria o garoto de hoje e pediria um autógrafo. Ah, que legal. Que bom. Entendeu? Pediria um autógrafo. E cumprimentaria por tudo aquilo que ele fez. Isso é legal. É bom quando a gente tem orgulho da vida que levou, né? É importante. Com trancos e barrancos. É lógico. Normal. Não foi um mar de rosas. Óbvio, senão não tem graça também, né? Pra gente encerrar, eu quero te agradecer muito por tudo que você fez por mim. Fiz nada, cara. Não fiz nada, cara. Não fiz nada. Eu costumo dizer que eu tive vários recados de Deus. Já falei com Deus várias vezes. Ele falou comigo, eu não tenho a capacidade. Eu peço para ele, eu falo com ele. E uma das maneiras que ele usou para falar comigo foi através de você. Não fosse você, eu provavelmente ainda estava lá na Penha, vendendo banana e tal. Mas quando você teve a iluminação dele de virar o locutor que virou, de transformar a transmissão no Brasil inteiro,
Eu tava junto, né? Eu fui na sua luz. Então, obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.